Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Vocês vão me ouvir muito agradecendo pela oportunidade de voltar aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus para vocês. Antes de começar, eu gosto sempre de, em semanas teológicas, quando eu tenho a oportunidade de pregar, fazer menção de obras, como o próprio pastor já nos falou. Nós estamos aqui porque outros nos antecederam. Não temos o conhecimento total, nós chamamos também de exaustivo, então nós estamos subindo no ombro de gigantes para tentar ouvir e ver mais longe. E um dos gigantes que eu posso indicar para vocês lerem, assim que como eles têm me ajudado a ver um pouco mais sobre a doutrina bíblica, é o livro da editora Batista Regular, edição revista e ampliada, Dispensacionalismo, do Charles Ryrie. Charles Ryrie, Dispensacionalismo. Ele também é o autor do que eu acredito que é uma das 2 ou 3 melhores bíblias de estudo, que sempre que os irmãos me perguntam, pastor, me dê uma dica de uma boa bíblia de estudo. Bom, bíblia de estudo que tem as notas que seguem a doutrina na qual nós cremos e praticamos. Eu acredito que eu posso citar 2 aqui sem nenhum receio. Uma é a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, que é do próprio, as notas de rodapé foram feitas pelo próprio autor, Charles Ryrie, ele já é falecido. E a outra Bíblia é a Bíblia de Estudo de John MacArthur. Eu acredito que nós podemos usar a nova Bíblia Scofield também. Nós podemos usá-las sem nenhum receio, porque são pessoas que seguem a nossa linha hermenêutica, ou a nossa escola interpretativa da Bíblia, que é o dispensacionalismo. Bom, a Bíblia Anotada e Expandida, a Bíblia de John MacArthur, de estudo de John MacArthur, e a nova Bíblia Scofield. Nós seguimos essa linha de interpretação bíblica. E Charles Ryrie, é esse autor aqui. Ele foi professor no Dallas, se não falha a memória, e muitos dos nossos pastores no Brasil que tiveram oportunidade de fazer doutorado e mestrado nos Estados Unidos e foram para lá, foram alunos desse servo de Deus. Ele já está com Cristo. Então, dispensacionalismo. A outra é de um autor que até onde eu saiba ainda está vivo, é o Michael Vlach. Michael Vlach, a hermenêutica dispensacionalista. Não se engane, às vezes livros pequenos têm tesouros que nós às vezes não paramos para analisar com cuidado. Eu vou já explicar por que numa aula ou numa palestra sobre escatologia, uma semana escatológica, por que nós vamos falar sobre dispensacionalismo. Eu já dei algumas dicas. Uma delas é porque os óculos, certo? A minha visão de perto, ela é pouco, eu consigo ver muito distante, mas de perto eu preciso desse auxílio para me ajudar a enxergar. Então, nós temos como que lentes que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Exemplo, se nós não crêssemos na Bíblia, nós leríamos como muitos ateus e céticos leem. Qual a conclusão que eles têm? A Bíblia é um livro comum. Nós temos a fé. E pelos óculos da fé que nós colocamos, nós cremos nos milagres, nós cremos no sobrenatural, nós cremos no Deus que se revelou através das Sagradas Escrituras e, por último, se revelou através do seu Filho. Então, a forma de nós vermos algo influencia muito como nós lemos. Então, a nossa corrente hermenêutica é chamada, nos termos técnicos dos seminários, de dispensacionalismo. Eu vou falar, pelo menos nas 2 das 7 palestras, eu vou falar na primeira e na segunda mais sobre isso, porque é muito importante. Porque se eu simplesmente chegasse aqui e apresentasse um quadro, irmãos, aqui está o arrebatamento, aqui está a grande tribulação, aqui está o milênio, aqui está o estado eterno, por que nós pensamos assim? E uma questão. Bom, embora eu tenha um grande apreço, mas, por exemplo, lembra quando eu disse que sem nenhuma dificuldade nós podemos fazer uso da Bíblia de Estudo Scofield, a nova Scofield, a Bíblia Anotada, Expandida e a Bíblia de Estudo de John MacArthur? Pois é. Há uma Bíblia de Estudo chamada Bíblia de Genebra. É uma Bíblia de Estudo muito boa. Quando eu chamo Bíblia de Estudo, é porque ela vai ter notas de rodapé e às vezes tem mapas e resumos doutrinários no final dela. A Bíblia de Genebra é muito boa mesmo. Mas quando chega na parte de escatologia, ela não explica a escatologia como nós cremos. Então você pode usá-la basicamente em quase todas as questões, exceto em algumas partes quando trata da igreja, porque
A Bíblia de Genebra, como ela é lancista, ela acredita que Israel saiu e a igreja tomou o lugar. Nós não cremos assim. Cremos que Israel ainda é povo de Deus, como a igreja é hoje também povo de Deus. Então a Bíblia de Genebra pode ser usada. Agora tem cuidado, em partes de eclesiologia e partes de escatologia. Tá bem? E para fechar, os livros, eu acho que esse é um clássico dos clássicos. Até onde eu saiba, ele também já está com Cristo. Bom, é o J. Dwight Pentecost. É o livro chamado Manual de Escatologia. Esse livro, basicamente, é livro-texto em todos os nossos seminários batistas regulares do Brasil. Tá bem? Então, ele também foi professor no Seminário Teológico Dallas, no mesmo lugar onde Charles Ryrie estudou. Então, o Manual de Escatologia, ele tem uma outra versão, com papel reciclável, que ele fica dessa grossura aqui. Bom, que é um papelzinho mais simples, digamos assim. Esse Manual de Escatologia é algo que você precisa ter se você quer estudar escatologia. Bom, se você quer presentear, tá bom, um estudante de seminário, quer dar um presente para o seu pastor, verifica se ele tem ou não já esse livro. Eu gosto muito de fazer isso, eu vou nas igrejas dos meus amigos e colegas pastores. Eu não peço livro na minha igreja, mas quando eu posso, eu vou nas igrejas dos outros, digam, dê livro de presente para o seu pastor e dê livro de presente para os seminaristas. Eles precisam muito ler, e às vezes o dinheiro não é tanto para isso, tá bem? Então essas 3 obras, Manual de Escatologia, bem? Aí nós temos Dispensacionalismo, do Charles Ryrie, e nós temos a Hermenêutica Dispensacionalista. Essas 3 obras, elas vão nos guiar principalmente na maneira como vamos tratar os textos bíblicos hoje e amanhã. Bem? Então, seguindo aí os slides, essa frase que vai ser passada agora não está na apostila. Eu tentei colocar algo mais enxuto na apostila para não ficar tão longa. Porém, todo o material que eu tenho, os slides, por exemplo, vão ficar com os irmãos. A slide de alguns quadros que nós vamos apresentar também irá, bom, ao seu encontro. Se você quiser depois fazer um print aqui para ver os livros, bom, pode me procurar e você vai ter acesso a isso. Então, a frase que nós temos aí, ela não está na sua apostila, mas ela é muito importante. Se você quiser anotar, vai ficar aí também ou fazer print. Então, o texto diz assim: nenhum ensino bíblico foi dado por causa de nossa curiosidade. Antes de tudo, foi revelada para a glória de Deus, para a edificação do seu povo, para a salvação dos perdidos. Pois é, dentro dos estudos escatológicos, existe um desequilíbrio. Existe o escatomaníaco e o escatofóbico. O que é isso? O escatomaníaco é aquele que não sabe estudar nada mais do que escatologia. Ele esqueceu de estudar a doutrina de Cristo, esqueceu de estudar a doutrina de missões, esqueceu de estudar sobre a doutrina da igreja, o evangelismo. Ele só estuda a escatologia. O problema com isso? Bem, o problema com isso é que você pode ficar tão ligado de forma desequilibrada que a história já nos mostrou. Escatomaníacos param de estudar, param de trabalhar e têm a tendência de marcar a volta de Cristo. E você sabe que ninguém pode marcar a volta de Cristo. Escatomaníacos só sabem estudar escatologia. A Bíblia não fala de mais nada. Não fala sobre Cristo, não fala sobre conforto aos enlutados, não fala de evangelismo. Essa é uma parte fundamental da nossa fé. É um dos nossos distintivos batistas regulares. Mas sabemos que ele não é o todo das Escrituras. Há outras passagens. O escatofóbico é aquele irmão que não lê Apocalipse porque tem medo. É algo que talvez a gente tenha herdado do catolicismo. Quem veio de famílias católicas? O fim do mundo. Chega, treme, verdade? Irmãos, um dos livros mais cheios de esperança da Bíblia é Apocalipse. E um dos livros, eu te dou essa dica, quando você for ler, ou anualmente, no seu calendário de leitura, ou se você para e gosta de ler, às vezes, um livro inteiro da Bíblia em uma semana, só aquele livro, ou então em 3 dias, quando você for ler Apocalipse, faça o seguinte: anote ou marque, se você gosta de riscar a Bíblia, como eu faço, anote todas as vezes em que aparecer dentro do livro de Apocalipse a expressão foi dado, foi dada
ou simplesmente dado ou dada. Bem, quando você marcar esses verbos, essas expressões, se pergunte: quem foi que deu autoridade ou quem foi que permitiu que isto ou aquilo acontecesse? Por exemplo, quem foi que deu autoridade para os primeiros selos, quando abertos, os 4 cavaleiros do Apocalipse trazerem juízo sobre a terra? Quem foi que deu para eles? Quem foi que permitiu? Porque se deu ou dado, também permitiu. Quem foi? Deus. O livro de Apocalipse é um dos livros que mais glorifica a Deus, destacando a soberania. Então, se você tem medo de Apocalipse, eu te digo, meu irmão, se liberte desse medo, porque é um dos livros mais cheios de esperança para nós. Ele é difícil, eu sei. Eu tive essa etapa de ler toda a Bíblia, que chegava em Apocalipse, eu dizia, mas meu Deus, eu vou ter pesadelo. Eu lendo quando criança, eu lendo quando adolescente, ler Apocalipse antes de dormir era sinal de que você ia sonhar com arrebatamento e talvez sonhando que você ia ficar. Eu tive muito esses sonhos. Você já teve? Eu estou vendo alguns risos. Né? Eu acho que é um tipo de sonho que às vezes a gente tem, porque fica com medo. Mas lembra, você vai ser arrebatado não é porque você é bom, é porque você foi marcado com o Espírito Santo. Está vendo? Então, nem sejamos escatomaníacos, estudar só isso, nem sejamos escatofóbicos. Eu morro de medo de falar do fim do mundo. Calma. Fim do mundo, biblicamente falando, significa a derrota do mal, do pecado, e Jesus ser entronizado para a glória de Deus Pai. É isso que significa escatologia, biblicamente falando. Por isso, que vocês vão perceber, ao longo de todos os estudos, que eu sempre encerro com aplicações. Aplicações pastorais, diretamente aos obreiros, não apenas o pastor, mas missionários, diáconos, aplicações para a igreja toda e aplicações missionárias. Porque, eu volto a dizer, olha o que tem aqui. Tudo que foi revelado para a glória de Deus, para a edificação do seu povo e para a salvação dos perdidos. Leiamos, por gentileza, Mateus capítulo 24, versículo número 45. Jesus encerra a primeira parte do sermão profético dele, ou sermão escatológico em Mateus. E quando Cristo deu aqueles anúncios sobre sinais dos fins dos tempos, sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a volta dele para Israel, quando ele menciona isso, por que foi que ele falou? Aí o texto diz no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aí o texto continua valorizando a fidelidade e a paciência para esperar aqueles sinais. Escatologia existe na Bíblia para a glória de Deus, mas para a edificação da igreja. Para a igreja ficar alerta, para a igreja ser fiel. Não é para você ter pesadelo, nem para você sair do culto dizendo, meu Deus, e assim quem é que vai ser salvo? Ninguém é salvo pelas próprias obras. Somos salvos pela graça de Deus e temos o conhecimento da escatologia pela graça de Deus. Então, escatologia, pelo menos uns propósitos lançados aqui, baseado nas próprias palavras de Cristo, é que com esse ensino você se torne mais vigilante e mais fiel no que Deus te deu para fazer. A mesma sequência vai ser vista nas outras citações que eu vou aqui fazer, de textos como Romanos 4, 23 e 25. Paulo diz, aplicando a doutrina da justificação, que o que nós sabemos sobre Abraão, principalmente Gênesis 15, 6, e creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça, Paulo diz, temos esse relato sobre a justificação de Abraão, para entender o que Deus faz com a gente. Por causa de vocês, isso foi escrito. Aí ele continua dizendo agora, em capítulo 15, versículo 4 de Romanos, ele diz que o que foi escrito para que nós tenhamos consolação pelas Escrituras. Então Deus não nos deu para matar a curiosidade, mas para a glória dele e para a edificação. Esses são textos, mais amplos, mas vamos chegar em 1 Coríntios 10, 11. Também diz que tudo que outrora foi escrito, tudo que antes foi escrito para advertência nossa. São textos bem gerais, mas os meus dois prediletos, por causa da escatologia e dessa palestra,
É 1 Coríntios 15, versículo 58 e 1 Tessalonicenses 4, 18. 1 Coríntios 15 é o capítulo da Bíblia que mais explica como é que vai ser a ressurreição dos crentes, na volta de Cristo, e como será a ressurreição de todos os justos do Antigo Testamento, no início da grande tribulação, quando Cristo vier para restaurar Israel, para iniciar o reino milenar. Quando Paulo aplica o que vai ser o novo corpo, aí Paulo diz, já que vocês tinham dúvidas, eu matei a curiosidade de vocês. Não. Você já imaginou como é que você aplica a doutrina da ressurreição nos dias de hoje? É um versículo que você sabe, mas talvez seja um dos versículos que a gente mais tira do contexto, e graças a Deus a gente não cria heresia, não. Mas quando você tira versículos do contexto, você pode correr o risco de ensinar errado. Existe um versículo que é muito ensinado para animar obreiros, pessoas que estão na obra, sejam obreiros integrais ou não. Continue usando esse versículo. Junte a isso agora a razão por que Paulo deu esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede inabaláveis, firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É um versículo que tem aplicação para obreiros. Mas por que Paulo está dando essa palavra de exortação, de ânimo? Porque Paulo crê na ressurreição dos mortos. Nós nos mantemos fiéis, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque nós sabemos que nós vamos ser ressuscitados dos mortos. Essa é a conclusão que Paulo chega quando ele ensina um dos tópicos de escatologia, que é a ressurreição dos justos. Você está vendo? Escatologia não é para te dar medo. Escatologia é para desenvolver em você virtudes espirituais que Deus quer que você tenha. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17, é o texto mais usado para o arrebatamento, não é o único. Nós vamos estudar sobre arrebatamento em uma das aulas e vamos ver que existem outros textos que falam do arrebatamento, mas esse é o mais usado. Se perguntar para algum irmão, onde é que a Bíblia fala do arrebatamento? Aí todo mundo chega lá, 1 Tessalonicenses 3, do 4, do 13 ao 17. Por que foi que Paulo explicou como é que vai ser o resgate da igreja de Cristo? É porque os irmãos tinham dúvida? Talvez sim, mas Paulo termina aplicando a escatologia da volta de Cristo, do arrebatamento, da volta de Cristo para a igreja. Como é que Paulo explica? Como é que Paulo aplica, melhor dizendo? As palavras do próprio Deus, através de Paulo, Filipenses, 1 Tessalonicenses 4, 18. Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A doutrina do arrebatamento foi dada para aquela igreja e é dado para as nossas igrejas hoje, para desenvolver em cada um de nós consolo, esperança. Aqueles que vieram antes de nós, que já partiram, que esse é o contexto de Tessalonicenses, nós ficamos tristes porque eles foram, os lugares onde eles sentavam, a gente ainda olha aqui de cima, quem dirige os cultos, o pastor que prega, os irmãos que tocam, sabe os lugares onde os irmãos que já estão na glória sentavam. Nós olhamos para ele daquela saudade. Eram aqueles irmãos dedicados à oração, aqueles irmãos dedicados ao evangelismo, eram aqueles irmãos que estavam dispostos a toda a obra. Não falavam bem, não tocavam, não cantavam bem, não sabiam ler bem, mas eram aqueles homens que foram fiéis a Deus. Nós sentimos saudades. Isso pode nos fazer pensar, meu Deus, o que vamos fazer da vida sem aqueles irmãos? Aí Paulo explica a volta de Cristo e, consequentemente, tudo que está ligado a ela, a volta de Cristo à igreja, ele aplica dizendo, sejam consolados, porque Jesus vai voltar e porque ele vai ressuscitar aqueles que partiram. Você está vendo? Escatologia não foi dada para matar a curiosidade. Escatologia tem aplicações práticas hoje. Por isso que cada um dos estudos aqui de escatologia termina com aplicações para os pastores e demais obreiros, para a igreja local e para missões. Bom, por isso que o título que eu coloquei, aqui tomando um pouco a liberdade, é Semana Escatológica, aplicações pastorais, eclesiológicas e missiológicas. Vamos então aplicar a vida dos obreiros, a vida de toda a igreja e quanto também a questão de missões. Ok? Então, passada essa questão aí, entrando agora no que vai estar na sua apostila e vai ser mostrado aqui, chamado de bases textuais. Eu não vou ler todas essas referências aqui, mas ao longo de toda essa conferência, cada uma delas vai ser citada textualmente,
de cor, ou será lido. Mas antes de tudo, para que esse conteúdo não fique apenas nessa semana e termine a semana escatológica e ninguém mais saiba o que aconteceu, eu estimulo você a ler as referências de cada uma das aulas, se possível no mesmo dia. Eu sei que essas aqui são muitos versículos, muitos textos, não quero atrapalhar a sua leitura anual das Escrituras, mas eu acredito que junto com a leitura anual, sempre que você fizer um estudo bíblico, é bom que você faça, tá bom? As leituras de todos aqueles versículos para você ter uma visão total. Isso se chama organizar as doutrinas da Bíblia de acordo com os versículos que falam dela. É isso que nós ensinamos nos seminários, chamado de teologia sistemática. Deus não se revelou entregando um manual, por exemplo. Embora esse livro trate sobre a revelação de Deus acerca da escatologia, Deus não nos deu, lá através de Moisés ou de João, o evangelista, ou de Paulo, ele não chegou para nós e disse assim: tomem o manual de evangelismo, onde só tem as referências sobre evangelismo. Tome o manual sobre escatologia, onde só tem as referências sobre escatologia. Não. Ele falou sobre isso em histórias. Mais da metade da Bíblia são narrativas. E Deus ensina através dessas histórias. Junto às histórias, temos muitas poesias e orações. E Deus se revela nessas poesias e orações, como os Salmos. Deus se revela através de discursos proféticos. Deus se revela através de cartas, que é o maior número de, digamos assim, de livros que nós temos no Novo Testamento, é um tipo de livro chamado cartas ou epístolas. Você está vendo como Deus se relacionou conosco, nos dando sua palavra? Mas o que acontece? Se você quiser estudar um tópico, um assunto, vamos estudar sobre anjos. O que a Bíblia fala sobre anjos? Nós não colheremos o conteúdo só de um livro. Nós vamos pegar de Gênesis até Apocalipse, procurando todas as referências, vamos fazer pesquisa, vamos organizar, vamos sistematizar todos os textos que tratam sobre anjos. Quando nós terminamos isso, nós temos um compilado chamado Teologia Organizada ou Teologia Sistemática. Está vendo aí? Então, nós não temos um livro que fale só sobre um assunto. Vamos ter livros da Bíblia que falam sobre diversos assuntos. Gênesis, por exemplo, a origem do homem, mas também a origem do pecado, a escolha do povo de Israel, aí tem as primeiras alianças, tem a história de Abraão, tem o dilúvio. Você está vendo aí a quantidade de conteúdo que nós temos? Pois é, então tem essa forma aí para nós estudarmos melhor tudo que está na Bíblia, fora a leitura que todo mundo tem que fazer anualmente. Deus levantou homens no passado, como Pentecoste. Deus levantou homens como Erickson, Deus levantou homens como Gruden, Deus levantou homens como Strong. São homens que sentaram e anotaram, datilografaram, prepararam aulas e criaram os livros que hoje nós chamamos de teologia sistemática. Então nós pegamos a pesquisa desses homens para nós estudarmos melhor a Bíblia. E quando eu digo estudar melhor a Bíblia, isso não é só para pastores nem para obreiros. Eu estudo a Bíblia não é porque eu sou pastor, eu estudo também por causa disso. Mas antes de tudo, eu leio a Bíblia porque eu sou crente. E eu estudo a Bíblia porque eu sou crente. Então eu preciso me alimentar. Eu vou dar aula, eu vou pregar, eu dou aula em vários seminários nossos no Brasil. Aqui no Sebram, o seminário de Natal, o CIB, o seminário lá do Cariri. Eu dou aula também no seminário Batista Logos, lá em São Paulo, o pastor Wagner Amaral é o diretor. Eu dou aula no seminário em Fortaleza chamado Seminário Instituto Bíblico Maranata. Certo? Não é tudo ao mesmo tempo não, viu? Porque eu tenho que pastorear e tenho que cuidar da minha família. São módulos, são visitas, são semanas teológicas como essa. Deus tem me dado a oportunidade de servir a esses irmãos. Então, pastor, o senhor estuda porque você dá palestra. Você é professor. Não, irmão, eu estudo porque eu sou crente. Eu vou para o céu. Cristo me lavou dos meus pecados. Eu sou servo dele. É por isso que eu estudo a Bíblia. Aí, já que eu também sou professor, pronto. O fato de eu ser crente e ler a Bíblia já ajuda eu a ser professor. Mas, antes de tudo, nós somos crentes. E é por isso que nós estudamos a Bíblia. Está bem? Então, o que é que nós temos essas referências? Eu vou ler apenas aqui, encabeça cada uma delas, porque vocês podem ver, eu coloquei grupo A e grupo B. O grupo A, assim como o nosso pastor leu agora à noite, ele
Esses textos, eles vão falar sobre o modo como Deus organiza a sua revelação, as Escrituras. Como ele vai desenrolando o plano dele, desde que ele criou todas as coisas, até chegarmos na consumação dos séculos. Nós chamamos isso de dispensações. Esses são alguns dos versículos, não são os únicos, que falam sobre tempos e épocas em que Deus vai dando revelação, conteúdo, explicando o seu plano. A salvação sempre é pela fé. Adão, se nós cremos que ele foi salvo por causa dos animais que, nós sabemos implicitamente, que Deus matou animais para fazer peles, e das peles fazer roupas para cobrir a nudez de Adão. Aquilo não foi apenas para cobrir, de certo modo, a nudez de Adão. Nós entendemos pela teologia que aqueles animais foram os primeiros animais mortos como sacrifício. Que as peles não apareceram do nada, por passe mágico. As peles vieram de animais. Então, desde o início, Deus mostrando que era necessário a morte de alguém ou de algo perfeito para cobrir os pecados, como o sacrifício que Deus aceita. Nós temos indiretamente nas peles que Adão e Eva usaram como roupas os primeiros animais mortos. Tudo apontando, como nós sabemos, para João 1:28, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a salvação sempre foi por meio de Cristo, ou anunciado como a semente da mulher, ou anunciado como descendente de Abraão, ou anunciado como profeta maior do que Moisés, ou anunciado como filho de Davi, que viria e sentaria no seu trono para sempre. Você está vendo? Jesus sempre foi anunciado desde Gênesis, com nomes diferentes. E quem cria naquelas revelações era salvo pela promessa de alguém que vinha. Hoje nós somos salvos porque nós olhamos para o passado e dizemos, ele veio, ele morreu e ressuscitou, pagou pelos nossos pecados e nos dá nova vida. A salvação sempre é por Cristo, do início ao fim. Mas a maneira como Deus vai explicando isso, ele vai explicando através de tempos e épocas, chamadas dispensações. A gente vai ver isso hoje, amanhã, para melhor entender a escatologia. Tá bem? Então, Gálatas 4:4, nós lemos o seguinte, né? Temos que correr por causa do nosso tempo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude dos tempos. Então, teve um momento certo em que ele veio. Antes ele foi prometido e agora chegou o momento desse cumprimento. Então, vamos ver outros textos, mas por esse aqui dá para a gente perceber que tem pelo menos duas dispensações. Tem mais, viu? Mas é só para a gente pegar um versículo aqui para mostrar. Teve o tempo que ele foi prometido e teve o tempo que ele foi mandado. Então, quem viveu durante o tempo que ele foi prometido e creu que ele viria, foi salvo. E depois de ele ter vindo, ter morrido e ressuscitado, quem crê nele também é salvo, porque tudo aponta para Cristo. O plano redentivo de Deus aponta para Cristo. As dispensações apontam para Cristo. Nós falamos de escatologia porque é um modo chique, bonito e elegante de dizer que Jesus vem destruir o mal e o pecado. É uma maneira chique e bonita do seminário dizer, bom, a vitória final de Cristo, nós usamos a expressão escatologia. Literalmente é doutrina dos últimos dias, tá bom? Mas o que é que significa? Nós cremos que Jesus vai libertar este mundo de todo o mal. A fome, a morte, o pecado, tudo vai ser destruído. Vai ser lançado no lago de fogo. A terra vai ser purificada, vai ser destruída, vai ser renovada e teremos um novo céu e uma nova terra. Então, de certo modo, estamos falando do que Cristo faz. Então, essas referências aqui, de algum modo, vão tratar. Aí você vai percebendo que tem mais do que duas dispensações. A gente vai falar sobre o número de dispensações amanhã. Mas quando você vai lendo, o texto vai dando dicas. Interessante isso, olha só. Maneiras de Deus trabalhar à medida que ele vai dando revelação. Mas tudo tem sempre um centro. A glória dele apontada para Cristo. Sempre é Cristo. Bom, sempre é Cristo. As segundas referências foram aquelas que eu já mencionei há pouco. São as principais referências que tratam sobre a volta de Cristo. A gente pode tentar trabalhar assim. Essa volta de Cristo que nós estamos aguardando, didaticamente, pegando palavras de Pentecoste, de Charles Ryden, de outros estudiosos, nós podemos dizer que Jesus vem para a sua igreja
uma volta apenas nos ares, a gente vai ver isso melhor em uma das palestras, e depois ele vai vir para Israel e para o mundo. E quando ele vier para Israel e para o mundo, o pé dele vai tocar no Monte das Oliveiras. Na primeira vinda, ou primeira parte da segunda vinda, existem várias formas de nós chamarmos, tá bom? Alguns chamam de só arrebatamento e segunda vinda. Eu sei que às vezes os nomes, eles confundem. Pastor, Jesus vai vir quantas vezes mesmo? Às vezes as pessoas perguntam, né? É uma só segunda vinda. Só que existe um propósito para a igreja, para arrebatar a igreja, vocês vão ver isso, tirar a gente daqui, e esse evento vai dar início à grande tribulação, 7 anos, e depois desses 7 anos, Jesus Cristo vai vir, colocar o pé dele lá no Monte das Oliveiras, de acordo com as profecias de Zacarias capítulos 12, 13 e 14, e quando ele vier isso, vamos ter o fim da grande tribulação, a restauração final de Israel e o início do milênio. Então, é uma só segunda vinda, mas nós podemos dizer que ela é descrita nas Escrituras como 2 eventos. Um para a igreja, onde ele vai ficar nos ares, ele não vem para a terra. Ele pega a igreja e leva para a glória. E uma outra em que ele vai vir com a gente, porque já estávamos no céu com ele, vamos vir com ele lá, conforme diz Apocalipse capítulo 19. E ele vai destruir, vai derrotar os exércitos dessa terra. Pastor, é muita informação, por isso que eu disse. Tenta ler essas referências depois, anota, tá bom? Sempre nos slides tem meu WhatsApp, às vezes eu coloco também o meu Instagram. Se quiser mandar uma pergunta lá, pastor, esse ponto, ou então no término aqui. E vai ter um tempo de perguntas, pastor? Pronto, domingo pela manhã. Você já começa anotando aí. E se quiser, no final, tá bom? Pastor, essa pergunta, pastor, tive essa dúvida. Já vai me mandando, tá bem? Se não der para responder todas aqui, eu dou aula em alguns dos nossos seminários de forma online. Então, às vezes, os alunos mandam perguntas pelo e-mail, né, pelo WhatsApp, e eu respondo. Então, eu gosto de responder, viu? Dessa maneira. Então, fique à vontade. Então, essas segundas referências são as referências mais de escatologia. As primeiras referências são as bases para o dispensacionalismo. Por que que nós temos que estudar os dois? Como o título dessa palestra é Fundamentos para uma Escatologia Dispensacionalista, você precisa saber sobre esses dois assuntos. O que é uma dispensação e como é que o dispensacionalismo vê a escatologia. Deixe-me dar um exemplo rápido para vocês aqui. Eu tenho muitos amigos, colegas mesmo assim, de aconselhamento, de visita e tal, que são presbiterianos. Vão estar com a gente no céu, são servos de Deus. Mas em um ponto, nós batistas não concordamos com os presbiterianos. Os presbiterianos acreditam que nós vamos passar pela tribulação. Nós acreditamos que não. É uma diferença entre a igreja batista e a igreja presbiteriana, não é a única. Por isso que eu faço questão de dizer, pastor, por que é que nós cremos diferente da igreja presbiteriana e de outras denominações em relação à escatologia? Essas duas sequências de textos ajudam a explicar isso. Primeiro, porque nós cremos que Deus se revelou progressivamente através de dispensações. E segundo, porque quando você vê o segundo grupo de referências, à luz da primeira, lembra da ideia dos óculos? As primeiras referências são como que óculos que nos ajudam a olhar para as segundas referências. Elas nos ajudam a entender que nesse plano de Deus, de Cristo voltar, tem um momento em que ele vai fazer isso para a igreja, para livrar a igreja da grande ira, da grande tribulação. E, em outro momento, como Paulo fala em Romanos capítulos 9, 10 e 11, conforme nós podemos ver em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14, como nós podemos ver em Zacarias 12, 13 e 14. Vejam que não são referências só do Novo Testamento. Tem referências do Antigo Testamento também, sobre a segunda volta de Cristo para Israel. Por que que não fala da igreja? Porque a igreja é um mistério. O Antigo Testamento não fala da igreja. A igreja é revelada com a vinda de Cristo. Vamos falar só sobre isso na terceira aula, tá bem? Então, nesse ponto, nós somos diferentes dos nossos irmãos presbiterianos. Vamos para o mesmo céu que eles. Eles foram comprados pelo mesmo sangue de Cristo. Mas nessa hora, com respeito,
certo? Nós dizemos, olha, nós não cremos dessa maneira, porque vemos que as Escrituras não ensinam que a igreja vai passar pela tribulação. Então, esse é um ponto que marca nós batistas. Também marca a nós batistas. Então, leiam essas referências com calma, tá bom? Se você é aluno, já está de férias da escola, leia. Se você vai ter um tempinho a mais amanhã, antes de ir para o culto, leia. Você pode também fazer assim. Leia as primeiras referências hoje e amanhã, durante o dia, você vai lendo as outras. Porque eu vou dar novas referências e seria muito bom os irmãos chegarem aqui com essas referências em mente, para entender melhor o que eu estou falando. E elas vão ser repetidas em outras palestras e novas referências vão ser dadas. Bom, então, vamos fazer um aprendizado participativo, está bem? Então, essas referências vamos pegar João 14, versículo 1 ao 3, e em seguida vamos dar definições sobre o que é dispensacionalismo, tá bom? Parece um trava-língua, né? Aquelas palavras grandes que nós temos em língua portuguesa. João 14, versículo de número 1 a 3. Você vai ver que o contexto aqui não é um contexto judaico, não é um contexto de Israel. Jesus não está falando para todo Israel, ele está falando para o seu grupo específico de discípulos. Naquilo que nós podemos chamar, esse discurso às vezes é chamado de o discurso final de Cristo para os seus discípulos depois da ceia. Então é algo bem reservado, não é para as multidões, não é para todo Israel, não é para os fariseus, é para os discípulos de Cristo, que são a base daquilo que vai ser criado em Atos 2, a igreja de Cristo. Já tem discípulos aqui, mas não tem igreja ainda, porque a igreja nasce em Atos 2. Okay? Aqui eles só são discípulos. Então vamos lá. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vendo, ele está falando para os seus discípulos que são a base da sua igreja. É um contexto bem reduzido, bem limitado. Capítulos 14, 15 e 16 são para a igreja. O que coroa isso é o capítulo 17. Jesus disse, eu não peço apenas por estes, se referindo aos apóstolos, mas peço por todos aqueles que hão de crer em mim. Então, em capítulo 17 fecha isso. Ele está pedindo aqui só pela sua igreja e as orientações, ou a igreja que ainda vai surgir, o seu povo, bom, mas ele está pedindo só para nós. Isso aqui não é para Israel. Ele diz que vai voltar e vai nos levar para o lugar que ele tem preparado. Durante a aula sobre o arrebatamento, eu explico melhor esse texto. Bem, então, lembram? Primeira sequência nos mostra que Deus trabalhou através de planos ou dispensações. Na segunda sequência aqui, nós temos os textos que falam do cuidado de Cristo pela sua igreja, dizendo, me esperem, eu estou voltando. Eu vou voltar para vocês. É onde entra, olha só, Atos 1, 9 e 11, que os anjos dizem, do mesmo jeito que vocês, discípulos, não é para todo Israel, vocês viram ele subindo, ele vai voltar para vocês. E são os discípulos que vão fazer a base da igreja em Atos 2. Nós temos 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Aí você aprende, não é a única referência. É uma das principais, mas não é a única. Certo? De algum modo, 1 Coríntios 15 também se aplica à igreja. De algum modo, Mateus 24 também se aplica à igreja. Pegando de Mateus 24, que tem tanto referências para Israel quanto para a igreja, o que a gente entende? Mateus 24, 2 Pedro 3 e Apocalipse 20, versículo 1 ao 6, fala daquela segunda vinda, mas para Israel e para o mundo. Principalmente Apocalipse 20, certo? Onde a gente vai ver a questão do milênio e no final do milênio o juízo que vai vir após esse período. Tá bem? Mas esse texto fala da vinda de Cristo na primeira etapa para a igreja e na segunda etapa para Israel e para as nações serem julgadas. Ok? Então, é por isso que eles estão aí. Vamos, para a gente poder finalizar essa primeira parte, ler pelo menos 2 das 4 definições que nós temos aí. Pode colocar, por favor.
Os objetivos eu já expliquei, é mostrar a progressão ou os planos de Deus ao longo, tá bom, de toda a Escritura. Isso é uma forma pedagógica e didática e administrativa de Deus dar sua palavra. E em segundo lugar, eu já mencionei, não é para matar a curiosidade, mas é para exaltar a glória de Deus. E ao exaltar a glória de Deus, temos a edificação da igreja e temos a mensagem para os que estão perdidos ainda. Ok? Eu quero finalizar aqui tratando das duas definições. Pronto. Então, primeira, na parte que na sua apostila se chama estrutura. No que eu chamo de 01, tá bom? Tem duas definições aqui, mas no seu material tem 4. Então, vamos trabalhar as duas que estão aqui. Dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é testado em relação à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. E, segundo Scofield, citado pelo Charles Ryrie nesse livro, 7 dispensações são encontradas nas Escrituras. Então, vamos lá. Dispensação é um plano, é um período de tempo em que Deus testa. Nesse período de tempo, como é que o homem é salvo? Pela fé daquele que vai vir. Eles chamavam de semente da mulher, chamavam de descendente de Abraão, chamavam de profeta igual a Moisés. Entende? Haviam vários nomes usados para Jesus lá. A salvação é só por Jesus. Mas em cada dispensação, Deus vai dando mais revelação. Deus vai dando mais conteúdo sobre ele. E os homens, ao receberem esse conteúdo, os que creram, são poupados, são salvos. E os que não creem, de algum modo, eles são punidos. Há punições durante as dispensações. Um exemplo, a grande tribulação, de algum modo, vai ser punição para Israel e para o mundo que não receber Jesus. É quando se encerra a dispensação da igreja. Então, as dispensações têm essa marca. Deus dá revelação, Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem, e durante esse período, após esse período, que Deus deu de conteúdo bíblico, de revelação sobre ele, as pessoas não creem, vem algum tipo de juízo de Deus sobre isso. Vai haver o juízo final. Olha o nome, é o juízo final. Quer dizer que antes disso houve outros juízos. Para ter um final, tem que ter pelo menos um juízo primeiro. Não era para ser chamado só de o juízo. Mas é juízo final. Por quê? Porque tem outros. Onde é que esses juízos apareceram? Ao longo das Escrituras. E uma maneira de ver esses juízos é através das dispensações. Entende? Olha só o que nós temos aí. Pode passar para a próxima. Dispensação é um método distinto de Deus governar a humanidade ou um grupo de homens durante certo período da história humana, marcado por um evento importante, um teste, um fracasso e um julgamento. Qual é o meio de salvação de cada uma das dispensações? É saber que Deus vai mandar alguém. Durante um bom tempo, tudo que a humanidade sabia é que vai nascer um descendente da mulher e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Esse era o evangelho daquela época, ou como nós chamamos, proto-evangelho. Quem, até chegar mais ou menos lá pela época de Abraão, é onde a gente vai ter o maior salto revelacional, certo? Não é que só tem a dispensação lá do Éden e pula para Abraão, não, certo? Tem outras aí. Mas todo mundo que foi salvo antes de Abraão era salvo pelo que era conhecido. O que é que Deus tinha falado? Tinha falado para Adão e para Eva, para eles falarem para os filhos deles que vai nascer um menino que vai pisar a cabeça da serpente. Quem cresce nisso seria salvo. Esse era o evangelho que Noé conhecia. Esse era o evangelho que Enos, filho de Sete, que começou a invocar o Senhor, conhecia. Quando chega na época de Abraão, Deus diz: eu multiplicarei a tua semente e através da tua descendência abençoarei todas as famílias da terra. E Paulo explica isso em Gálatas 3,16, que ele não estava falando de todo Israel, mas estava falando de um descendente específico, e esse é Jesus. De semente da mulher até a descendência de Abraão, pela qual todas as nações seriam abençoadas. Eu tenho mais conteúdo de evangelho. Esse era o evangelho que, de certo modo, os filhos de Jacó conheciam. Esse era o evangelho, de algum modo, que Israel ouviu lá no Egito. Eu chamo de evangelho de boas novas. Deus vai nos salvar. Como é que você sabe? Ele disse que vai esmagar a cabeça da serpente
E Deus diz que nós vamos ser abençoados pela descendência de Abraão. Entendem? E o Novo Testamento, quando Jesus chega, ele é explicado desse modo pelos santos apóstolos. O modo de salvação é um só, mas à medida que Deus traz as revelações sobre isso, ele vai trazendo também testes, ou juízos, ou julgamentos sobre as pessoas que não creem nesses assuntos. Ok? Encerra-se aqui. Vamos então retornar, irmãos. Só aproveitando, já me perguntaram no intervalo, existem outras Bíblias boas para nós usarmos? Sim. Eu tenho a Bíblia chamada Shed, né, todos devem conhecer ou já ter, que é a antiga Bíblia Vida Nova. Se não faz memória, foi a primeira Bíblia de estudo lançada no Brasil. Ela é muito boa, Dr. Shed cria como nós cremos esse ponto. Se você quer aprender um pouco mais sobre os tempos antigos, arqueologia bíblica, tem a Bíblia de Estudo Thompson. O material dela é muito bom. A versão não é muito boa, a versão bíblica que ela usa, que é a edição contemporânea, mas o suplemento arqueológico dela é muito bom mesmo. Certo? Então, existem sim outras Bíblias de estudo que você pode trabalhar. Eu citei a Notada e Expandida e a de John MacArthur, mais pensando nessas questões de escatologia e dispensacionalismo. Mas eles também são muito boas, essas outras que eu mencionei. Está bem? Vamos seguir então. Vocês têm, fora as duas citações que eu coloquei, vocês têm uma do Charles Ryder, curtinha. Um outro nome para dispensação é economia. Por quê? Porque essa palavra dispensação, na linguagem do apóstolo Paulo, no grego do Novo Testamento, é a palavra oikonomia, certo? De onde vem a nossa palavra economia. O despenseiro era o mordomo, o oikonomos, tá bem? Então é por isso que nós também podemos usar, ou às vezes, você vai ouvir falar sobre a economia distinguível na realização do propósito de Deus. Como é que Deus vai trabalhando a sua revelação, ele vai lidando com os homens ao longo da história. Eu quero citar a última citação, mencionar, que está aí no material de vocês, o Charles Ryrie traz nesse livro. Eu quero citá-la por uma razão. João Calvino foi um grande estudioso das Escrituras. Nós devemos muito a ele, principalmente quanto ao estudo da soberania de Deus. É um dos pontos mais fortes de um homem chamado João Calvino. O seu sistema geral dá origem ao que é chamado de calvinismo, né, que alguns se intitulam calvinistas. João Calvino não cria exatamente como nós cremos quanto à questão de dispensação. Ele tendia mais para o que é chamado de aliancismo. Mas assim, o nome é moderno. Não dá nem para chamar João Calvino de dispensacionalista, ele não era realmente, nem de calvinista, porque foi ele que deu origem, não é? Então, não dá para chamar. Agora, na pesquisa que Charles Ryrie faz sobre a obra de Calvino, ele aponta aqui, vocês podem ver, na página 60 dessa obra, ele menciona que Calvino, nessa hora, ele cria em algo muito parecido com o que nós hoje, batistas, cremos. Ele diz, não se pode estar correto, dizem, que Deus sempre autoconsistente tenha permitido mudanças tão grandes, desaprovando algo depois de tê-lo ordenado e enaltecido. Seria assim, se Deus deu a lei, bom, por que é que vai chegar o período em que a gente chama dispensação da lei acaba e começa o que a gente chama de dispensação da graça? Só uma pausa. Sempre teve graça, sempre teve fé. Tá bom? Em Jesus tem a plenitude da graça de Deus. Como é que você acha que Noé foi salvo? Foi pela graça, pela fé, certo? Então, existem esses momentos, porque, irmãos, nunca houve outro meio de salvação que não fosse através de Cristo anunciado. Nunca houve um outro meio de salvação que não fosse por meio da fé e por meio da graça. Ninguém foi salvo pelas obras, ninguém. Certo? Mas assim, o período em que nós podemos dizer e podemos chamar de plenitude, o próprio texto diz, vindo na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Então, hoje nós podemos falar e podemos chamar carinhosamente, sim, de vivermos na dispensação da igreja ou dispensação da graça. Mas o fato é, por que você acha que Adão e Eva foram poupados?
Porque eles eram bonzinhos e Deus, não, vocês pecaram, seus primeiros seres humanos, eu vou cuidar de vocês. Não. Pecado exige a ira, a punição de Deus. Adão e Eva foram poupados pela graça de Deus. Até mesmo o Caim assassino, Deus podia ter matado lá. E com remorso, remorso é uma coisa horrível, pisando em cima dele, ele disse, agora eu sou um desgraçado. Quem me encontrar vai me matar. Até com os ímpios, Deus é gracioso. Eu vou colocar em você, Caim, um sinal para que aquele que te encontrar não te mate. Lembra? Ele demanda chuva sobre bons, justos e injustos. Até mesmo com os ímpios, Deus é gracioso. Está dando tempo de arrependimento. Manda colheita. Então, sim, Deus também é gracioso e sempre houve a graça de Deus. Tá bem? Então, para deixar bem claro aqui, seguindo a leitura. Eu, no entanto, respondo que Deus não deve ser considerável, mutável, simplesmente porque acomodou diversas formas para diferentes eras, uma vez que ele sabia o que seria mais conveniente para cada uma delas. Aqui, Calvino, que é muito apreciado pelos aliancistas, está falando daquilo que a gente chama de dispensação. Quando a dispensação muda, o tempo de Deus trabalhar muda, não é Deus que está mudando, porque Deus é imutável. Tiago diz que nele não há sombra de variação. Ele fala através do profeta Malaquias, eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês, povo de Israel, não são destruídos. Deus não muda, ele não cresce, ele não diminui, ele não vai ser mais sábio do que é, e ele não é mais poderoso hoje do que já foi. Ele é o mesmo sempre. Agora, o método de Deus trabalhar com a sua criação, com a história da humanidade, nós encontramos uma forma dele trabalhar com Adão, dando certas informações a Adão. Chega um período dos antediluvianos, que são aqueles que viveram nos dias de Noé. Pedro chama Noé de o pregoeiro, é um outro nome para pregador da justiça. Nós acreditamos que provavelmente a arca tenha demorado cerca de 120 anos, segundo uma certa interpretação de que Deus diz que os dias dos homens não passariam daquilo. Há duas linhas de interpretação. Uma de que os homens viveriam depois dali só 120. O problema, Abraão viveu mais do que 120. Entendem? Então, se era Deus limitando a idade, a gente vai ter várias exceções. Muitos estudiosos acreditam que os 120 ali provavelmente foi o tempo que Noé construiu a arca. E sabe o que Noé fazia quando construía a arca? Pegando referências de vários lugares. Se Pedro chama ele de o pregador da justiça, ele deve ter pregado. Não no púlpito, mas enquanto construía a arca, falava para aqueles homens que o juízo de Deus estava vindo. O juízo de Deus está vindo, o juízo de Deus está vindo. Estão vendo? Então, é isso que nós vemos. Deus não muda, mas ele vai dando, permitindo que certas épocas aconteçam, e a partir dali, ele vai trabalhando com a história da humanidade, vai informando sobre o seu filho, vai mostrando que tudo tem que acontecer para a glória dele. Então, isso é o que nós chamamos de dispensação. Tudo é salvo pela graça, todos, sempre pela fé, não existe outra salvação a não ser em Jesus. Okay? Eu digo isso porque uma das críticas que a gente vai ver ao longo dessa segunda aula amanhã, que os não dispensacionalistas nos fazem, é que eles, pegando algumas declarações, a gente vai trabalhar um pouquinho a história do dispensacionalismo amanhã. Algumas declarações que não ficaram tão bem redigidas nas primeiras declarações dos dispensacionalistas modernos. Bom, eu vou já dizer por que eu estou chamando de modernos. Alguns ouviram e eles entenderam que nós estávamos pregando salvação pelas obras. Eu não sei como nem quando. Porque mesmo que você leia a Bíblia de cabeça para baixo, né, o seu cérebro vai se acostumar, né, e você vai continuar lendo normal. Certo? Então você pode até mudar a posição da Bíblia, ler de cabeça para baixo. Mas se o seu cérebro se organizar, ele vai conseguir ler. É como tirar algumas letras. Vocês já fizeram esse teste? Teste psicotécnico, alguma coisa assim? Tira algumas letras, troca letras por números. O cérebro vai se acostumando. Tira a letra A, coloca o número 4. Tira a letra E, coloca o número 3. No início vai ser difícil, mas o cérebro se acostuma. Então, eles
Onde foi que nós pregamos que salvação é conquistada pelas obras? Nunca. Nunca. Certo? Não, essa é uma das acusações que os não dispensacionalistas nos fazem e ela não é correta. Ela é injusta. Nós pregamos salvação apenas por Cristo. Mas, como o próprio Calvino, citado por Charles Ryrie, diz, Deus tem métodos diferentes de trabalhar. Esses métodos diferentes nós chamamos de dispensações. Okay? Vamos passar para o próximo. A estrutura número 2. Isso aqui a gente vai começar a funilar. Nós estamos vindo de material muito amplo, vamos começar a funilar e vamos chegar para o seguinte. Por sermos dispensacionalistas, nós temos algumas maneiras de nos aproximar dos textos bíblicos. Por exemplo, nós acreditamos que quando a igreja surge, ela não tomou o lugar de Israel. Israel não deixou de ser povo de Deus. Deus não deixou de guiar Israel. Israel tem passado dificuldades porque rejeitaram o Messias? Sim. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quando lá na cruz caia sobre nós o sangue desse justo, eles padeceram muito porque rejeitaram o Messias. Mas isso não significa que Deus descartou Israel, nem é incentivo para antissemitismo, ódio a Israel, ódio ao povo judeu. Que, infelizmente, na história, alguns que se disseram cristãos foram antissemitas. Tá bem? Antissemitas. Então, eles perseguiram e maltrataram Israel. Não. A rejeição de Israel não é, desculpa para nós odiarmos Israel. Nós podemos não concordar, muitas vezes, com tudo que o governo israelense faz. Mas que Israel é povo de Deus, é. Foi destruído, basicamente, mas foi restaurado há quase 100 anos atrás. Então, Israel e igreja são duas coisas diferentes. Pastor, na eternidade vai ser o quê? Eu vou antecipar só um pouquinho, tá bem? O que se fala, as pessoas dizem assim, os não dispensacionalistas. Ah, 2 povos, né? E esse negócio aí, como é que é? Não é um povo só, não? Olha, a Bíblia fala de Israel e de igreja até chegar perto dos fins dos tempos. Quando chega o fim dos tempos, tem uma coisa muito interessante que menciona, tá bom? Quem está no céu, quem está no novo céu e na nova terra. Eu gosto muito do Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Pronto, acabou a confusão. Israel é servo de Deus, a igreja é servo de Deus. E o que é que os servos de Deus vão fazer na eternidade? Vão servir, pronto. Eles dizem, não, que história é essa? 2 servos, 2 povos. Sim, hoje nós temos um povo étnico chamado Israel e temos um grupo formado de pessoas de todas as raças, línguas, tribos e nações, que se confessarem a Cristo como Salvador são a igreja. Então tem Israel e tem a igreja. São 2 coisas distintas. A igreja não tomou o lugar de Israel. Isso se chama de doutrina da substituição. Se a igreja tivesse tomado o lugar de Israel, a teologia da prosperidade estaria certa. E você sabe que ela não está. Deus não promete para nós riquezas, a não ser que essas riquezas, pela misericórdia dele, venham a ser usadas para a glória dele. Então, meu irmão, você cresce no seu trabalho, não é porque você é inteligente, não. É porque Deus quer que você use isso para a glória dele. Meu irmão, você ganha bem, Deus está te dando isso, não é porque você merece. É porque ele quer usar isso para a glória dele. Nós somos mordomos, porque tudo é dele. Do Senhor é a terra e os seus habitantes, mundo e todos aqueles que nele habitam. Se tudo é dele, o que é que nós somos? Mordomos. Homens casados, seu pai pode te dar herança, diz o autor de Provérbios. Mas a mulher certa veio do Senhor. Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Está vendo? Então, será que você, marido, pode olhar para sua esposa? Minha esposa não está aqui agora, mas eu tenho uma foto dela no celular. Você pode olhar para ela e dizer, herança do Senhor. Né? Bom, pois é, até a esposa é herança do Senhor, presente. Para você cuidar, os filhos também. Então, no final das contas, tudo é dele. Nós somos o quê? Mordomos, dispenseiros. É isso que nós somos. E, no final dos tempos, é muito interessante que essa briga é Israel, é a igreja. O texto diz, os servos vão servir ao Senhor.
Israel é servo do Senhor, a igreja é servo do Senhor, e o que é que os servos vão fazer? Vão servir. Não tem briga na eternidade. Embora, a gente vai entrar em alguns detalhes, mais adiante, que não cabe agora mencionar, mas os servos vão servir. Pronto, acabou a briga. Outra questão que a gente tem muito cuidado, porque somos dispensacionalistas, é isso daqui chamado de interpretação literal consistente. O que é isso? Quando a Bíblia diz Jesus é a porta, está pedindo para nós literalmente acharmos que Jesus é uma porta? Não, mas Jesus é aquilo que uma porta é, dá acesso. No caso, ele dá acesso ao Pai. Então aí é linguagem figurada, está bem? Mas quando o texto diz que uma serpente falou e tentou Adão e Eva, por que é que a gente não vai entender que é uma serpente mesmo? Não, isso aqui é uma alegoria. Não, a Bíblia diz que é uma serpente. E ainda destaca, era o animal mais sagaz daqueles que Deus tinha criado. Então, se o texto faz questão de dizer que é real, literal, por que eu vou achar que não é? Isso acontece, por exemplo, em Apocalipse, capítulo número 20, o milênio. Se o texto, a gente vai trabalhar isso com mais detalhes, se o texto cita muito 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, por que é que eu vou dizer que não é real? Não, pastor, porque tem aquela referência que diz que 1000 anos para Deus é um dia e um dia são 1000 anos. Ô, meu irmão, está tirando o versículo do contexto. A gente tem que trabalhar cada texto de acordo com o que diz. Então, se o texto diz que é 1000 anos e acabou. Não dizer, não, isso é uma figura de linguagem. Entendem? Então, temos que ser consistentes. Quando o texto usa linguagem figurada, ele explica que é linguagem figurada. Quando o texto diz que é real, o texto vai fazer questão de dizer que é real. A jumenta de Balaão não é uma figura de linguagem, não. Era um animal, era uma jumenta, e Deus fez aquela jumenta falar. Era real. A serpente foi um animal real, que o diabo possuiu, até se torna símbolo dele. Apocalipse chama de antiga serpente. A jumenta de Balaão falou de verdade. Eu sei, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas e o grande peixe engoliu mesmo. O mar vermelho se abriu de verdade. Entende? Então, quando a Bíblia fala que algo é real e acabou. Quando ela fala de algo que é figurado, a gente vai entender porque o próprio texto diz isso. Isso é que significa interpretar de forma literal consistente. Quem não faz isso vai começar, não, isso aqui é figura quando não é. Ah, isso aqui é real quando não é. Então temos que entender o que é que o texto está falando. E o dispensacionalismo nos ajuda nisso, a respeitar o que está no texto e não alegorizar. Ok? Outra é glorificação de Deus por meio de Cristo como objetivo central de Deus. Faltou aí na apostila de vocês. Podem completar? Por meio de Cristo. Pode colocar até no final. A glorificação de Deus por meio de Cristo. É o que até mesmo o apóstolo Paulo fala em vários lugares. Bom, a gente encontra, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, que quando todas as coisas forem sujeitas ao Filho, o próprio Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo igual a Deus, subsistindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziando, tomando a figura de servo, assemelhando-se à figura humana, pelo que Deus o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho e toda a boca confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Está vendo o que é que Deus está fazendo? Trazendo glória para Ele através de Cristo. As dispensações ensinam isso, apontam para isso. E por último, nós cremos que, especificamente, a partir, por exemplo, de Apocalipse, capítulo número 6, nós temos um futurismo profético. Eu estou citando especificamente Apocalipse, mas existem outras passagens, como, por exemplo, o sermão profético de Jesus em Mateus 24, 25, em Marcos capítulo 13. Nós temos isso que nós chamamos de futurismo profético. Quando a gente trabalhar essas questões mesmo da escatologia, vocês verão. Mas isso aqui, 4 pilares, como esses pilares que eu estou vendo aqui. Imagine se os pilares que estão aqui caíssem. Os irmãos lá de cima cairiam, os que estão aqui embaixo sofreriam com o impacto do teto. É algo essencial. Então, Israel e igreja são duas coisas diferentes.
Quando a Bíblia fala de figura de linguagem, é figura de linguagem. Quando ela fala que é real, é real. O que Deus está fazendo de Gênesis a Apocalipse? Trazendo glória para Ele por meio de Jesus Cristo. E quando nós olhamos passagens como Apocalipse capítulo 6 em diante, e outras passagens proféticas que falam sobre o fim dos tempos, bom, pode até ter semelhança com algumas coisas que já aconteceram. Mas quando você lê o texto, seriamente, você percebe que Deus está prometendo, no final de todas essas coisas, acabar com o mal, com o pecado. Isso ainda não aconteceu. Então, essas profecias tratam sobre elementos futuros. Isso é o futurismo profético. Nós temos alguns nomes aí, que eu vou trabalhar amanhã, vocês têm uma tabela aí na aula 2. O dispensacionalismo, ele começa de forma mais sistemática no século XIX. Bom, passou por 3 fases. A chamada clássica, onde um dos principais estudiosos foram Scofield, bom, o Lewis Schaeffer, que fundou o Seminário Teológico de Dallas. Até falei para vocês que alguns pastores nossos estudaram lá. O Charles Ryrie foi professor lá. Não falha a memória, também o Pentecoste estudou lá. E se não me falha a memória, vou pegar essa referência direitinho, o John MacArthur também estudou lá, certo? Então, esse é o primeiro período. Lá pelos anos 50, 60, homens como o Charles Ryrie, o John Pentecoste, tá bom? E o John Walvoord, eles observaram alguns pontos que precisavam ser enfatizados, ou que estavam sendo enfatizados de um modo não correto. Então, a gente vai entrar num período que é chamado de dispensacionalismo revisado. Basicamente, nós batistas regulares do Brasil, nós somos dispensacionalistas revisados. Ou, como alguns gostam de chamar, clássico revisado. Conforme você vai ver aqui, em relação ao clássico, bom, você vai perceber que nós realmente parecemos mais com os revisados. Bom, essa é a visão de boa parte das nossas igrejas, dos nossos seminários. E existe uma nova forma de fazer dispensacionalismo que surgiu no final dos anos 80, aliás, início dos anos 80, bom, que foi principalmente ensinado por Bock, Bracing e Salsi. Vou estar mostrando para vocês um pouco sobre essas ideias amanhã, no quadro que tem aqui. Mas é só para você saber. Vai se estudando, vai se conhecendo melhor as Escrituras. Até pontuando, como o pastor mencionou no início, nós não sabemos de tudo. E as batalhas e guerras que a gente trava em cada geração, às vezes nos impede de ver o todo das Escrituras. Mas eu gosto de usar sempre uma frase que eu aprendi com meus professores de teologia. Entendam, a nossa grade hermenêutica, Deus é maior que a nossa grade hermenêutica. Eu vou olhar para a Bíblia e vou dizer, por exemplo, que Paulo era dispensacionalista? Não, porque isso é anacronismo. Mas Paulo cria, ensinou aquilo que a gente ensina no dispensacionalismo. Tá bom? É como, por exemplo, vamos pegar aqui. Nós podemos, tá bom, usar um nome de uma época aplicando a outra. Mas isso pode se tornar, às vezes, errado, porque, às vezes, aquela palavra foi criada depois, isso se chama de anacronismo. Certo? Anacronismo. Então, um exemplo que eu estou tentando pensar aqui, porque um que eu tinha colocado, deixe-me usar uma referência, eu uso com todo respeito e com toda consideração, porque eu sei que homens humildes falaram dessa maneira, e eu respeito o que eles fizeram. Quando eu era criança, e se você falou, eu não estou, de forma alguma, zombando de você. Estou dando um apontamento que a gente vai estudando e vai aprendendo melhor. Eu ouvia muito, quando eu era criança, às vezes aqueles irmãos mais empolgados pregando, dizendo que o evangelho era a dinamite de Deus. Você já usou essa? Eu já usei. Bom, só que a dinamite foi inventada bem depois de Paulo. Embora a palavra seja dinamis, de onde vem a palavra dinamite, quando Paulo diz em Romanos capítulo 1 que o evangelho é o poder de Deus, Paulo não estava pensando em dinamite. Por quê? Dinamite não existia.
Entendem? Então, se eu pegar uma palavra de uma época, uma noção, uma ideia e jogar para outra, é um anacronismo. A palavra que o apóstolo Paulo usa significa mais poder, autoridade, grandeza. E, de certo modo, quando a dinamite foi criada, quando ela explode, mostra um poder de destruição, né? Mas dizer que Paulo chamou a Bíblia, o Evangelho de dinamite, é um anacronismo, certo? Então tem que ter cuidado com esse ponto. Embora Paulo não fosse dispensacionalista, o que Paulo ensina, hoje a gente chama de doutrina dispensacionalista, entendem? Nós é que demos o nome, mas foi Paulo que ensinou. É nesse sentido que eu estou mencionando, tá bom? Os novos e os antigos dispensacionalistas. Ok, afunilando agora um pouco mais. Pode passar, por favor, para a escatologia dispensacionalista? Pronto, isso aqui já estamos dando sinal para você entender. Por que fala o dispensacionalismo e por que tem que falar de escatologia? O dispensacionalismo é uma maneira de interpretar a Bíblia, principalmente visto em duas doutrinas: na eclesiologia e na escatologia. É onde a gente vê o dispensacionalismo de forma mais desenvolvida, ok? Na doutrina da igreja e na doutrina das últimas coisas, ok? Então, falando sobre a escatologia dispensacionalista, o que é? Aí você tem aí a doutrina das últimas coisas. A palavra escato ou escaton é a palavra últimas coisas em grego, tá bom? Então, a doutrina das últimas coisas, desenvolvida dentro do sistema teológico do dispensacionalismo, o qual entende que a história da redenção é organizada em dispensações, ou em épocas, ou em tempos, ou períodos distintos, nos quais Deus se relaciona com a humanidade, segundo diferentes administrações ou responsabilidades reveladas. Então, isso tanto se inclui naquilo que nós já falamos, a revelação que Deus vai dando, a revelação que Adão e Eva possuíam, a revelação que Abraão possui, a revelação que Moisés e Israel possuem, e a revelação que nós temos a partir da igreja. Você já notou aí que nós temos pelo menos mais 4 tipos, né? Logo no início eu falei, tem a plenitude dos tempos. Então tem quando Cristo foi prometido e quando Cristo veio cumprindo o que ele prometeu. Aí eu disse, tem pelo menos 2 dispensações. Agora, olha o que a gente está falando. O que Deus prometeu para Adão, semente da mulher. O que Deus prometeu para, no caso de, pegando ali, Abraão, seria alguém da sua descendência. O que Deus promete através de Moisés, um profeta igual a ele. E o que ele traz no Novo Testamento, Jesus Cristo cumprindo. Então pulamos de 2 para 4. Está quase em 7, viu? Você percebendo como as coisas vão se organizando? Se tem Jesus Cristo sendo prometido e vem ele cumprindo, então a Bíblia, pelo menos assim de forma básica, ela ensina pelo menos 2 dispensações. Nós sabemos que são mais. Quando você olha agora para a maneira como os nomes de Jesus Cristo vão sendo dados, as promessas, ele foi a semente da mulher, descendente de Abraão, o profeta igual a Moisés e aquele que é anunciado no Novo Testamento. Tem pelo menos aí 4 formas de Deus trazer novas revelações e organizar grupos ou períodos de tempo. A gente já chega nos 7, viu? Mas eu estou mostrando para vocês como é que a gente lendo a Bíblia, rapaz, parece que é 2. Aí você vai lendo, são 4. Quando você vai vendo mais claramente alguns textos, aí você vai percebendo que vai chegando naquele número que a gente conhece como 7 dispensações. Ok? Mas eu estou mostrando para vocês mais ou menos como é que as pessoas foram percebendo isso. Olhando para o que estava na Bíblia. Não foi invenção. Eu tive uma bela ideia. Vamos falar sobre 7 dispensações. Por que 8? Não, porque 7 eu gosto de 7. Não é isso. É porque o próprio texto, você vai lendo, ele vai se organizando. Que coisa interessante. Bom, que coisa interessante você vai percebendo. Então, seguindo aí, nós temos o princípio hermenêutico, por favor. Aqui é onde a gente trabalha melhor a ideia do óculos, lembra? Se as minhas lentes fossem escuras, eu estaria vendo tudo num tom mais escuro. Se as minhas lentes fossem rosa, estaria vendo tudo rosa. Se fossem azul, estaria vendo tudo azul. Ou seja, as lentes do seu óculos, seus óculos, fazem vocês verem as coisas diferentes. Quando a gente percebe para esses detalhes de Deus, é como se nós estivéssemos colocando os óculos de Deus para ver a Bíblia do jeito de Deus.
Isso nós podemos chamar de princípio dispensacionalista, que eu pego aqueles 4 pontos lá atrás e junto nessa frase, tá bom? Então vamos lá. O dispensacionalismo é o único sistema que pratica o princípio literal de interpretação de forma consistente. Ou seja, os nossos irmãos aliancistas, eles praticam a interpretação literal? Sim. O problema é que quando chega na escatologia, eles usam a alegoria. O que é isso, pastor? O que a Bíblia diz que é real, eles entendem como figurado. Deixa eu explicar para vocês porque que os nossos irmãos presbiterianos, que eu amo, eles vão estar no céu com a gente, foram comprados pelo sangue de Cristo. Mas nesse ponto, nós cremos que não estão corretos. Sabe qual é a lógica do batismo infantil dos presbiterianos? Não é a mesma coisa do católico. O batismo do católico diz que aquela criança teve os pecados perdoados. Porque para o católico, o batismo salva. O presbiteriano lê a Bíblia e crê na salvação como eu e você. Então é só o sangue de Cristo. Aí vem a dúvida, mas por que eles fazem como os católicos? Aí eu sentei, fui pesquisar, fui ler os livros deles, não apenas os nossos. Porque nessa hora, dentro da igreja, a doutrina da igreja, lembra que eu falei que ser dispensacionalista é principalmente uma marca, não é a única, que é visto na eclesiologia e na escatologia? Pois é. Então vamos lá. O presbiteriano a quem eu amo e tenho muito respeito, ele acha que Israel foi tomar, a igreja tomou o lugar de Israel. Certo? Pronto. Okay. Qual era a maneira lá em Israel da pessoa se tornar parte do povo de Deus? A circuncisão. Quando era que a circuncisão era feita? Quando era criança. Essa é a lógica. Se o batismo é uma maneira de dizer que a criança vai fazer parte das promessas de Deus, então qual é o símbolo de que a gente se identifica com Cristo? É o batismo. Então vamos batizar quem? Crianças. O batismo presbiteriano não é o mesmo batismo católico. O católico diz que os pecados são perdoados. O presbiteriano diz que aquela criança vai fazer parte dessa comunidade, mas ele tem que confessar Cristo como seu Salvador. De algum modo, mas bem distante, lembra a nossa apresentação de crianças. Todas as crianças que foram apresentadas aqui não foram salvas. Elas serão salvas quando confessarem a Jesus como Salvador, porque a salvação é individual. Não é verdade? Ou filho de crente é crentinho? Não, filho de pecador é pecadorzinho. Mas filho de crente não é crentinho, porque não tem crentinho. Tem crente no Senhor Jesus Cristo. Então, desse modo, entenderam? Não é correto a maneira deles aplicarem esse ponto. Por quê? Porque eles não fazem distinção entre Israel e a igreja. Se os dois forem uma só coisa só, aí o batismo de crianças presbiterianos estaria certo. Se a igreja de Israel fosse uma coisa só, aí eles estariam certos dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas não são a mesma coisa. São diferentes. Isso é muito importante para você ler a Bíblia e estudar, principalmente o batismo cristão, e estudar escatologia. Por isso que eu estou marcando. Porque a gente vai olhar para o texto e vai dizer assim, 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 assim. Aí eu pergunto, irmãos, pelo contexto, Deus está falando para judeus ou para a igreja? Eu vou fazer esse teste com vocês. Eu vou colocar texto para vocês lerem nas aulas 4, 5, 6 e 7. Para vocês verem que não é invenção minha. Não é invenção desses homens. É a interpretação consistente, literal da Bíblia. E nós temos que zelar por isso. Tá bem? Então, vamos lá. Partindo agora dessa questão, por favor, apresenta ao próximo as características fundamentais. Se nós cremos dessa forma, que Israel e a igreja são duas coisas diferentes. Se nós interpretamos de forma consistente, ou seja, quando é literal, é literal. Quando diz que a jumenta falou, é a jumenta falou. Quando diz que o peixe engoliu Jonas, o peixe engoliu Jonas. Quando diz que é 1000 anos, aí o texto vai dar indicações, é 1000 anos. Okay? Mas, por exemplo, capítulo número 12. Uma mulher que está grávida, uma mulher vestida de sol, bom, com 12 estrelas,
sobre a lua, e o dragão vem e quer matar o filho dessa mulher. A gente vai entender ali que é uma mulher de verdade vestida de sol, embora algumas cores, quando a gente veste, né, chega a clarear os olhos, né? Aquelas cores, né, bem chamativas, né, que durante o dia parece aquelas roupas do pessoal de trânsito, né, aquelas cores bem destacadas, mas não era aquilo não. O que é uma mulher vestida de sol? Você entende? Então o texto mesmo vai dando para nós dicas. Opa, o que é que simboliza isso? O que é que isso está dizendo? Isso é tradução, ou melhor, isso é interpretação literal consistente. Quando é real, é real. Quando é figurado, é figurado. Tá bem? Então vamos lá. Quando nós praticamos isso, aí vamos olhar os textos que falam de escatologia, nós vamos entender a escatologia dispensacionalista. O que é que ela diz? Que existem profecias no Antigo Testamento que falam sobre o retorno de Jesus para Israel. Elas vão ser cumpridas. Se você quiser anotar aí do lado da sua apostila, principalmente Zacarias 12, 13 e 14. Principalmente essas aí. Bom, mas também, entre outras, eu posso citar uma das profecias mais difíceis da Bíblia, as 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo número 24 ao 27. Há detalhes aqui que são para Israel. Então, vamos ler e saber entender que essas promessas vão se cumprir na volta de Cristo. Eu vou repetir. Zacarias, capítulos 12 a 14, e Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Então, tem muitos elementos aqui que nós vemos que Deus vai tratar com Israel. E a gente vai entrar em outras profecias também que o Senhor Jesus Cristo falou. Então, outra característica muito importante para nós, a clara distinção e evidente, não é, entre Israel e a igreja. Vamos ter uma aula só sobre isso, porque é muito importante para quando nós vamos para as profecias, vocês entenderem como eu havia mencionado. Não são duas voltas, é uma volta só, que a gente chama de segunda volta, se você assim preferir chamar. Alguns preferem para não causar confusão, por achar melhor, não, isso aqui é o arrebatamento, isso aqui é a segunda vinda. Para mim não tem problema. O fato é, Jesus vai vir uma vez para a igreja. Amém, glória a Deus por isso. E ele não vai colocar o pé na terra ainda. Aí a gente vai se encontrar com ele nos ares. E depois, quando o foco é Israel, Jesus vem e vai colocar o pé dele de verdade no Monte das Oliveiras. Eu sei que a Bíblia ensina que ele vem para a igreja, resgatar a igreja, nós chamamos de arrebatamento, e ele vem livrar Israel no final da tribulação. A Bíblia fala disso. Se você prefere chamar segunda vinda, parte A, parte B, sabe? O fato é, Jesus vai vir para a igreja e depois ele vem para Israel. A Bíblia ensina isso, certo? Então, fique aí como você achar melhor chamar. O arrebatamento, que é a volta de Cristo para a igreja, é antes da tribulação, e Jesus vai reinar de verdade em um reino milenar. 1000 anos. Porque isso é muito importante para Deus cumprir promessas para Israel, que até hoje não foram cumpridas. Viram como é importante? Se a gente disser que a igreja e Israel são a mesma coisa, já estamos no milênio, irmãos. É o que alguém que diz que Israel e a igreja são a mesma coisa. O diabo está preso por causa da pregação do evangelho. Se o que a gente está vendo é o diabo preso, você imagina como é que vai ser quando ele for solto. Eu sei que é uma brincadeirinha, até de mau gosto. Mas é uma coisa que a gente para ver. Se o diabo está preso hoje, o que é o diabo solto? Entendem? Então, é uma brincadeirinha, porque, com todo respeito, os meus amigos presbiterianos brincam comigo, de vez em quando a gente tira uma casquinha deles também. Tá bom? É coisa de amigos, tá bom? E vamos para o mesmo céu, vamos viver no novo céu e na nova terra, tá bom? Então, eu os amo muito por isso. Aplicações. Lembra que eu falei para vocês? Por que eu estou falando disso? Para matar a curiosidade de vocês. Para saciar minha curiosidade de saber das coisas que vão acontecer. É não. Nós começamos dizendo, Deus revelou para a glória dele, para a edificação da igreja e para a salvação do perdido. Por isso que eu tive o cuidado de sempre no final de cada uma dessas palestras trazer as seguintes aplicações para nós. Nós, pastores,
nós obreiros da palavra, professor de escola dominical, líder de congregação, bom, você que traz o estudo no grupo dos homens, de algum modo as irmãs que também trazem o estudo no grupo das mulheres, podem ter um encaixe aqui, tá bom? Líderes, principalmente os pastores e demais que eu mencionei. Você tem que ter cuidado em ensinar a Bíblia como um plano progressivo e coeso. Adão e Eva nunca leram João 3,16. Porque foi escrito bem depois deles, né? De João 3,16. De Adão até chegar a 3,16, Deus ensinou muita coisa. As coisas foram sendo dadas por partes. A revelação se chama progressiva. Bem? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 explica muito isso. Havendo Deus outrora falado aos pais por diversos modos, a nós nos falou dos últimos dias por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. O próprio texto bíblico diz que Deus vai falando de formas diferentes. Não que Deus mude, ele é imutável, mas o plano dele vai sendo dado por etapas. Porque ele escolheu fazer isso, porque ele é soberano. Então, ensinar, né, que, embora nem todos soubessem de todos os detalhes, eles eram salvos pela graça e pela fé do que Deus já tinha dado a eles. Hoje nós temos a revelação completa às Sagradas Escrituras. Então, nós líderes devemos levar a igreja a valorizar a história da redenção. A história da redenção nos ensina sempre houve um único Salvador. Bom, como Paulo fala em diversos lugares, os apóstolos ensinaram em diversos lugares, Atos capítulo 4, versículo 2, não há nenhum outro nome em cima dos céus, embaixo dos céus e sobre a terra, pela qual importa que nós sejamos salvos. E como Paulo ensina em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, para a memória, né, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então, fosse o Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja hoje na história da igreja, só somos salvos por meio de Jesus. As dispensações são várias, mas o plano de salvação sempre foi um, através do Filho. E, como eu mencionei para os irmãos, lidar com divisões e extremismos escatológicos com equilíbrio. Lembra a balança? Seja bíblico escatologicamente falando. Não seja um escatomaníaco. Eu só estudo escatologia. Não, meu irmão, vai estudar também a graça, vai estudar sobre a igreja, sobre missões. Isso aqui é muito precioso para nós, mas eu não estudo só isso. Okay? E lembra do escatofóbico. Não, pastor, não fale de Apocalipse não, que chega o tremo, ó. Eu tenho que tomar, né, muita, lá no Nordeste a gente fala, tomar muita garapa, né? Água com açúcar para acalmar os nervos. Um chazinho de camomila, para ver se fica calmo. Por que falou de Apocalipse? Vou ter pesadelo hoje, pastor. Se soubesse, não tinha nem vindo. Vou passar a noite tendo pesadelo no final do mundo. Não, cuidado com esses extremismos. É algo que nos incentiva bastante. Para toda a igreja, aplicações do que nós temos falado. Toda a igreja tem que ter o compromisso, junto com seus líderes, de ensinar os membros a lerem a Bíblia como uma narrativa redentiva, contínua, centrada em Cristo, conforme revelado em cada etapa da revelação. Adão e Eva foram salvos por causa de Cristo, a promessa do descendente da mulher. Depois a gente vai aprender, quando Pedro explica a história de Noé, bom, que de algum modo a história de Noé nos lembra a salvação em Cristo, nos lembra, tá bom, aquilo que temos em Cristo. Quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, aquilo nos lembra a salvação em Cristo. Então Deus vai dando vários indícios para nós, apontando aquilo que seria conhecido como a cruz, o Gólgota, o Calvário. Igreja local, vamos procurar reduzir confusão escatológica e debates inúteis com equilíbrios bíblico e humildade teológica. Mais uma vez, isso aqui não é feito, embora eu falei para vocês, eu vou citar porque eu não me acho melhor do que meus irmãos presbiterianos, porque eu sou dispensacionalista. Isso não me torna melhor do que eles. Eles erram nessa parte escatológica, mas eu não sou melhor do que eles. Se eu creio dessa maneira, é a graça de Deus que me faz crer dessa maneira. Entende? Ah, eu sou dispensacionalista, eu sou melhor do que você. Não, meu irmão, não faça isso não. Eles vão para o mesmo céu que você vai.
Isso é para nós, mas também vale para eles. Eles não se acharem melhor do que nós, entende? Então, estudar a teologia não é para um se achar melhor do que o outro. Nada fica melhor na cabeça de quem estuda e lê a Bíblia do que a coroa da humildade. Quanto mais você lesse a Bíblia, era para você ser mais humilde. Quanto mais você lesse a Bíblia, era para adorar mais a Deus. Quanto mais você lesse a Bíblia, era para ser mais evangelista. Igreja, nós temos o desafio de formar professores e líderes bíblicos que saibam aplicar a escatologia com maturidade pastoral. Então, é levar conforto para os irmãos. É levar conforto. Uma das melhores passagens que a gente entende na hora do luto é saber que cada uma das nossas lágrimas, e isso é repetido pelo menos 2 vezes nas Sagradas Escrituras, e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Em Apocalipse tem consolo para quem perdeu os entes queridos. Em Apocalipse tem para aqueles que estão enlutados, ou porque um parente morreu por causa de uma doença incurável, ou sofreu um acidente, ou vocês pais que caso tenham perdido um bebê no útero, ou ele viveu pouco depois de nascer, seja qual for, a Bíblia diz que o Senhor vai lhe dar, vai enxugar, vai consolar toda lágrima que você, servo dele, derrama. Apocalipse é esperança, escatologia é esperança. Não é para ficar brigando, ei, fulano, ciclano. Não, é esperança. Então isso tem que ser usado nos nossos aconselhamentos bíblicos. E a igreja tem que aprender a fazer isso. Irmãos, há também uma aplicação para missões. Nós devemos preparar missionários com uma visão bíblica progressiva da história de Deus entre as nações, falando da salvação em Cristo. Ou seja, a Bíblia, de algum modo, sempre aponta para que todas as nações, elas vão adorar Cristo. Então, é até um incentivo para nós evangelizarmos aqui dentro, mas também para evangelizarmos lá fora. Em Apocalipse, capítulo número 4 e também capítulo 5, repete-se um refrão muito interessante. Diz que ele é digno de receber honra, glória, principalmente capítulo número 5. Tá bom? Versículo de número 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, povo e nação. Pastor, é para a gente evangelizar o indígena? É, porque vai ter indígena no céu e Deus vai usar você para ganhar indígenas para a glória dele. Ah, pastor, para evangelizar os árabes? Sim, porque a Bíblia diz que lá vai ter gente de toda língua. Então você está vendo que Apocalipse é incentivo para missões? Eu vou ler isso aqui e vou dizer, Senhor, me usa para falar os indígenas, me usa para falar na língua da América Latina, me usa para falar em qual idioma for. Então, Apocalipse é incentivo para fazer missões. Toda língua terá representante de gente no céu. Toda. Temos então que evangelizar os nossos irmãos. São cerca de 254 etnias. Eu acompanho muito o material, ou as pesquisas e o evangelismo das missões, né, como no caso tem a Novas Tribos e outras, a Missão Além, que em Brasília também trabalha com a tradução de índios e outros. Há muitos povos nossos que não têm uma página da Bíblia na língua deles. Precisam ser alcançados pelo Evangelho. E Apocalipse está dizendo para nós fazermos isso. Enfatizar as missões como segunda aplicação não são apenas uma tarefa, mas parte do plano eterno de Deus para todas as dispensações. Pois é. A gente vai percebendo gente que não era de Israel sendo alcançado. Quem foi que falou de Deus para Melquisedeque? Nem israelita ele era, porque, lembra, só nasceram israelitas depois que nasce Israel, que é Jacó. Aí um outro anacronismo, Abraão não era israelita. Porque israelita vem de Israel e Jacó não tinha nascido ainda. Abraão é hebreu, a própria Bíblia diz, Abraão o hebreu. Lá nos capítulos que fala da briga dele com aqueles reis da terra. Abraão o hebreu, porque hebreu significa filho de Heber. Heber, se você der uma olhada na genealogia do capítulo 11, é um dos ancestrais de Abraão e é um dos bisnetos de Noé. Aí ele se chama de hebreu porque é descendente de Heber. Mas Abraão não era israelita. Porque israelita vai vir, diz Jacó, o neto dele. Então é anacronismo chamar Abraão de israelita. Ele era hebreu. Mas no caso não é Abraão, é Melquisedeque.
E Jó era israelita? Não era. Tem aquela briga, se a gente não sabe se ele é descendente de Abraão ou não. Mas o fato é, ele não era israelita. E Raabe? E um dos textos que mais me chama a atenção para a evangelização de nações e o cuidado de Deus por outras nações é um texto perdido que eu digo assim, porque a gente não espera encontrar, às vezes, isso nos profetas. O último capítulo de Amós. Veja comigo. Pois é, Amós tem uma indicação de que Deus tem trabalhado e trabalha em outras nações. Amós, capítulo 9, versículo 7. Não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor os filisteus, e de Quir os sírios. Ou seja, o subir é o êxodo. De algum modo, o êxodo de Israel, que é a saída de Israel de um lugar para outro, para um propósito divino, Deus tirou Israel do Egito para Canaã. Ele fez algo parecido com outros povos. Cafto e Caslus, você vai encontrar esses dois nomes nas nações de Gênesis 9 e 10. Cafto e Caslus são provavelmente a ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. Deus está dizendo que os filisteus, ele tirou lá de Creta e colocou em Canaã. Mas, pastor, os filisteus foram uma pedra de tropeço para Israel. Tudo bem, mas quem colocou os filisteus lá foi Deus. Deus tinha propósito para o povo filisteu. Quis, né? São os antepassados aqui que ele chama, Quir, na verdade. Os sírios são tirados de Quir, de um lugar, e são mandados para outro. Ou seja, Deus fez outros êxodos, ou tirou outras pessoas e povos de outros lugares, mandando para outros lugares, porque Deus tem propósito com os povos. E Apocalipse me diz que eu tenho que falar de Deus para todos os povos. Então tem missões em escatologia. Mostrar que o propósito das missões é conduzir povos ao governo final de Cristo no reino eterno. E por último, eu havia mencionado evitar a teologia da substituição ou substitucionismo e manter o zelo pelas profecias a respeito das nações. Ou seja, a igreja não tomou o lugar de Israel. Hoje, a igreja está em evidência. Podemos chamar de dispensação da graça. Podemos chamar de dispensação da igreja. Hoje, Deus deu para nós o papel de nós anunciarmos em todas as nações. Vamos lá. E se cremos que Cristo vai voltar, se temos uma escatologia boa, temos que ter uma boa prática. Não basta apenas ter uma boa doutrina. Também tem que ter uma boa aplicação bíblica em nossas vidas. Eu deixo essas para os líderes, os pastores, demais líderes da igreja, deixo essa para toda a igreja local e deixo essa para nos conscientizar mais de que missões é uma das áreas que mais tem que ser impactado em nossas vidas, porque nós cremos na escatologia que Deus nos falou. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa primeira noite, por tua bondade, muito obrigado pelo teu cuidado. Seja abençoando a Igreja Tessalônica, toda a sua direção, os servos que o Senhor tem dado para essa igreja, continue trazendo pessoas, convertendo através de Cristo, edificando vidas, transformando famílias, seja tanto aqui no bairro Alvorada, quanto em outros lugares de Manaus, e até mesmo nas mais longínquas das cidades, dos povoados ribeirinhos que temos aqui. Que o Senhor usa essa igreja para alcançar os indígenas para Cristo e até mesmo outras nações para Cristo. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.